Hey galera, aqui é o Cartoon, trazendo pra vocês mais uma teoria miraculosa sobre a quinta temporada, coisa que já não tinha aqui no canal há umas semanas, hoje pra falar do odioso, mas amado por muitos, Felix Graham de Vanille, especialmente para o que ele vai significar para a quinta temporada e o que ele quer, afinal, com o Miraculous do Pavão. Parece que desde o começo da quarta temporada, o Felix já tinha interesse nos Miraculous do seu tio Shadow Moth. E quando conseguiu pegar os falsos em risco, na primeira oportunidade foi testá-lo e seguir as instruções do tablet roubado da Natalie, mas, sendo falsos, não tinha uma Duzu ali para abrir suas asas e se transformar. E ao trair Ladybug, trocou todos os Miraculous dela e o do cachorro que estava usando só para ter o do Pavão, não fazendo a mínima questão do Miraculous da borboleta ou qualquer outro roubado, nem mesmo do coelho e seu poder de viajar no tempo. Isso nos dá a entender que Felix entendia minimamente sobre o Miraculous do Pavão antes disso, assim como a gente teoriza que ele também sabe que é um City Monstro que foi criado daquela maneira, com aquele Miraculous. E agora que o tem em suas mãos, pode se sentir mais seguro em não ser controlado indiretamente por ele e garantir que ninguém irá libertá-lo da realidade. Mas será que era só isso mesmo que ele queria? Hoje eu trago pra vocês várias possibilidades de qual vai ser o destino do Felix e do Miraculous do Pavão na quinta temporada, que mesmo que ainda não saibamos qual vai ser o seu nome de vilão, herói, seja lá o que ele vai ser, eu gosto bastante do nome Blue Phoenix, Fênix Azul. Então, toda vez no vídeo que eu falar isso, eu tô me referindo a ele como portador do Miraculous. A minha maior aposta para o que o Felix está planejando futuramente como Blue Phoenix é que ele não vai só achar ou ficar brincando com aquele artefato tão poderoso. Ainda mais lembrando que ele real levou o tablet da Natalie para Londres, que tem o livro dos feitiços dos Miraculous todo traduzido. E sim que ele vai trabalhar na evolução dos seus poderes. E o porquê disso? Porque em Família Querida, os roteiristas simplesmente inventaram que lá no Grimório dos Miraculous está escrito que a única coisa que limita os poderes dos Miraculous são seus próprios portadores. E uma hora ele vai ler isso. E vai trabalhar para ficar mais poderoso, como o Ladybug quando criou os talismãs anti-Akumas, ou Hawkmoth quando fez os Mega Akumas. A primeira coisa que ele podia tentar trabalhar seria no tempo de transformação, coisa que não é de fato evolução de poderes, mas seria algo crucial para ele, porque como um vilão tão potencial, ou até mesmo se fosse herói, Blue Phoenix só teria 5 minutos depois de criar um Amok e fazer um City Monstro. Seria um pouco ridículo e nem um pouco efetivo para ele e seus planos. Tudo bem que ele poderia evitar criar City Monstros a todo custo por se importar com a sua raça, tipo em contra-ataque quando ele pediu desculpas aos Strikebacks por não poder ajudar os seus irmãos, mas supondo que ele criasse, só teria 5 minutinhos. Outra coisa que ele poderia querer evoluir é o limite de City Monstros criados, porque até onde sabemos só pode existir um City Monstro por vez por pessoa. Que nem um Akuma pro Hawkmoth normal, só que no Grimório dos Miraculous, a primeira portadora chinesa é mostrada com várias criaturas City Monstrais sob o seu comando, não apenas uma. Isso poderia ser porque ela tinha muito mais conhecimento do que um desinformado e capacidade como portadora, assim seria capaz de ligar múltiplos Amoks aos seus objetos ou a um único objeto. Isso poderia ser mais um lado para o qual ele tentaria evoluir, e de fato seria uma grande evolução, porque Shadow Moth e Mayura sempre se limitaram a precisar um do outro com planos com mais de um City Monstro. Tipo em Optigami, que aquela borboleta fofoqueira era ligada a Natalie, enquanto Shadow Moth criava os outros. E por último dessa parte da teoria, outra coisa que o Felix poderia buscar evoluir pensando em si mesmo como sempre, mas também nos outros City Monstros, seria a libertação deles não da realidade, e sim do controle dos Amoks. Ai, mas como assim libertar do Amok sem matar? Quando você liberta da realidade, você está desfazendo aquele Amok, basicamente matando o City Monstro, mas libertar dos Amoks não faria eles serem destruídos, e sim apenas tirar o controle que aquele Amok tem sobre o City Monstro. Isso, pensando em sua parte egoísta, seria porque considerando que o Amok que criou Adriel e Felix ainda estão nas alianças, eles podem sim ser mortos se as alianças forem destruídas, ou ainda serem controlados, já que em Faminto vimos que só o objeto que controla os City Monstros, não o usuário do Pavão. No máximo pode ameaçar libertá-los da realidade, isso sim qualquer portador pode fazer. Para surpresa de muitos de vocês, já existe na série um jeito de você quebrar a conexão do Amok sem matar o City Monstro, coisa que acontece sempre que o deles é atingido por um cataclismo. Foi isso que aconteceu com a Reflect Doll, Ocular, Banana Bambam e Kuroneko. Por mais que ainda estejam vivos, no meio da fúria de City Monstros cataclismados, eles ficam feridos, mas também livres do controle do Amok, que tem o objeto que a pena não consegue mais controlar de jeito nenhum. Igualmente para o portador do Pavão. E seria isso que Felix procuraria evoluir com seus poderes, libertar ele e qualquer City Monstro do controle de um Amok, porque isso garantiria a ele basicamente a liberdade total do Gabriel, porque para fazer algum mal a ele depois disso, teria que destruir as alianças e isso levaria o seu precioso Adrian também. Iria fazer isso sem machucar com o cataclismo ou destruir o objeto, coisa que se ele estudasse um pouco pelo Ladyblog da Alia que conta tudo e descobrisse desse evento que acontece quando o City Monstro é cataclismado, podia ter o objetivo de querer o Miraculous do gato também, porque combinando os Miraculous e os poderes de amoxização e cataclismo, quem sabe não conseguisse criar Amoks diferentes já com auto-liberdade.
Claramente, todos eles seriam ótimos papéis para o Félix na quinta temporada. Já em teorias menores e que ele tem uma importância menor, o fato dele estar com esse Miraculous em Londres poderia ser o gatilho para o filme de Miraculous Londres. Ladybug iria para lá com o gatinho apenas com esse objetivo, recuperar o pavão, mas no meio do caminho encontraria a Miss Rose e acabaria caindo em outra aventura paralela, tendo chance de que ela de fato recupere e na quinta temporada Félix não teria um papel relevante, ou de não recuperar e seguir com os planos. O maior motivo para se pensar isso é que o Félix mora em Londres, não em Paris, e não faz o estilo de Miraculous ficar trocando de cenário de uma cidade para outra, a não ser que seja um filme de Miraculous World. E se o Blue Phoenix virasse ele mesmo em Londres, seria o problema, porque não tem heróis conhecidos lá para poder pará-lo. Outra pequena teoria sobre o seu futuro com esse Miraculous é que ele novamente estudaria bastante, se transformando e também pelo livro dos Miraculous traduzido do tablet, só que não para libertar 7 monstros, ficar mais poderoso ou coisa do tipo, mas sim para tentar trazer seu pai de volta à vida. O tal pai que morreu e não sabemos quase nada, porém o fato de Gabriel e Adrian não terem ido ao seu funeral parece afetar esse sociopata. Blue Phoenix tentaria fazer o que o Gabriel jamais tentou, uma Saint Emily, no caso dele, um Saint pai à base das suas memórias, porque isso pode ser um real motivo de dor e angústia para ele, e esse seria o seu objetivo principal com esse Miraculous. Por mais que Thomas Astruc já tenha dito que não é fácil assim criar Saint humanos idênticos a um humano que já existiu, porque isso varia muito das memórias que a pessoa adquiriu ao longo da vida e a forma como você lembra. Ele disse que, teoricamente, se um Saint monstro for desfeito da realidade e logo em seguida refeito, ele poderia sim ter a mesma personalidade e consciência, tipo o estalar de dedos de Thanos. Porém, isso só poderia ser feito pela mesma pessoa que criou originalmente, tipo a Saint Bug só poderia ser trazida de volta pela Mayura. E isso não traria as memórias que aquele Saint monstro adquiriu ao longo da vida, porque você não pode garantir que ele vai ter isso. Por isto que se Adrian fosse desfeito, não dava para trazer ele de volta igual, considerando o tanto de coisa que ele já viveu por si só. Félix até poderia criar um Saint pai que seria feito a partir das memórias que ele tem dele, só que não teria garantia nenhuma de que viria com as memórias certas, do jeito certo ou como ele espera. Por fim, a última possibilidade, a mais peculiar de todas, é que Félix, o Blue Phoenix, se tornaria algum tipo de anti-herói da série, que ficaria rondando Paris e poderia ocasionalmente ajudar Ladybug e Cat Noir. Provavelmente com interesses próprios. Não seria lá grande dificuldade, já que ele pode pegar o Star Trek que vai de Londres para Paris em 2 horas. Assim como poderia voltar para Paris não pelos heróis, e sim pelo Adrian, já que por mais estranho que seja a relação deles, são 7 monstros, e ainda 7 monstros irmãos criados pelo mesmo Amok. Félix não gostaria de saber que seu priminho continua sendo controlado direto ou indiretamente pelo Gabriel, ainda mais agora que ele já tem as 2 alianças de volta. Só que ele teria que fazer isso de longe, porque Adrian ainda lembra da traição dele com a Ladybug ou a mentirada toda no episódio Risco. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado de mais uma teoria aqui de todas essas que eu mencionei pra vocês de possibilidades. Eu espero que qualquer uma delas seja certo, menos que ele seja apenas um gatilho pro filme de Miraculous Londres. Deixe seu like, compartilhe a teoria com os amigos, inscreve no canal caso seja novo por aqui. E aqui tem o último vídeo que deve ser da Scarlet Lady AU, comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.